Primeiramente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje. É uma nova ideia, um novo caminho para as palestras. E de abril até hoje, nós tivemos, assim, palestras muito interessantes e com assuntos bem diversificados. Mas isso não aconteceria se nós não tivéssemos a permissão, primeiramente, de São Francisco de Assis, nosso mentor da casa, dos nossos guardiões, que sempre estão aqui com a gente, nos protegendo, sempre trazendo uma harmonia de paz, uma vibração de paz, de amor, e também aos nossos dirigentes da casa, né? A nossa secretaria, a nossa diretoria da casa, chefiada pelo Ricardo, a Denise, o Jorge, a Maria Lúcia, e outros que também trabalham aqui, ajudando na organização e na manutenção do céu. Então, foi muito bom termos iniciado esse novo ciclo de palestras que nós, obviamente, iremos continuar a partir do ano que vem. Vamos ter uma parada agora e no dia 6 de fevereiro retornaremos com a primeira palestra do ano, né? Ainda não temos assim, o cronograma direitinho, mas teremos. E vocês vão estar sabendo. Tá? E nada melhor do que encerrar o ciclo de palestras desse ano
com 2 baluartes da palestra e da nossa casa, né? Alexandre, nosso querido professor de Evangelho e Espiritismo, conheço o Alexandre já há mais ou menos 8 anos. Foi o Alexandre que me trouxe aqui do céu, meio, né, no acaso, mas foi ele que me trouxe para cá. E logo em seguida conheci o Ricardo, e aqui estou já há 3 anos, mais ou menos, né? Completando 3 anos. Então, Alexandre, vocês já devem conhecer, a maioria aqui, acredito que todos conheçam das palestras dos cursos do Alexandre. Eu, pelo menos, conheço bem. Tenho certeza que ele vai nos presentear com uma outra palestra de muita riqueza e de muito crescimento espiritual. As palestras têm esse intuito, né? Eu e Alexandre e Ricardo, a gente costuma conversar bastante sobre a importância das palestras para o aprendizado de uma casa espírita, de uma casa de umbanda, de uma casa, seja qual for a filosofia, o sincretismo religioso. As palestras, elas têm um poder de difundir e de compartilhar conhecimento muito grande, né? Então, é importante que os trabalhadores, os coordenadores e o público em geral venham, né? Principalmente nesses últimos 2, 3 anos que nós passamos por esse problema aí da pandemia, e muitas mensagens que nós recebemos aqui, por guias espirituais, por mentores espirituais, foi sempre nos alertando para estudarmos. Quantas mensagens nós recebemos, vocês receberam, de mentores espirituais falando justamente isso, para a gente não perder tempo, estudar. E as palestras estão aí para ajudar. Então, para o ano que vem, esperamos continuar, e vamos continuar, com certeza, e queremos cada vez mais melhorar a qualidade das palestras, melhorar a tecnologia da palestra, né? Isso também é um desafio do ano que vem, para que a gente possa dar o melhor para vocês, tá, gente? Então, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, compartilhando, querendo aprender, trazendo a energia de vocês. E vocês, com certeza, como eu sempre falo nas palestras, tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje melhor do que entraram. Com certeza, vocês vão sair daqui hoje melhor do que entraram. Porque só em cruzar aquele portão ali, a gente já entra numa outra vibração, a gente já entra numa outra energia. Só o fato de cruzar aquele portão ali. E quando a gente entra aqui e estuda e aprende alguma matéria, alguma coisa nova, isso traz mais força ainda para todos nós. Né? Então, aproveitem esse momento de hoje. Estamos todos aqui. Aproveitem, procurem se conectar com a vibração da casa, com a vibração dos mentores espirituais de cada um de vocês, com a vibração de São Francisco de Assis e com a vibração dos nossos guardiões que estão aqui nos orientando. Tá? Aproveitem esse momento que vocês estão aqui hoje e com certeza vocês vão sair daqui muito melhor. E nós não começamos nenhuma palestra, nenhum assunto que seja relacionado aqui a esse compartilhamento de ideias, de estudos, sem fazermos o nosso Pai Nosso e a nossa Ave Maria, sem que nós possamos a nossa vibração se elevar para um nível mais superior, para que possamos nos conectarmos com os nossos mentores e mentores da casa. Tá? Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, à Mãe Maria, a São Francisco de Assis, e vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso. Depois da Ave Maria. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
o romance de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Aleluia, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Uma boa noite para vocês, e vamos aproveitar bastante. Meu irmão, com você. Todos bem? Querem que aumente o microfone? Não. Bom. Boa tarde, né? O que vocês têm certeza que é boa noite? Não entendi nada. Passou das 6. Já é? Perfeito. Mas pode ter alguém que diga, isso é ponto de vista. Passou das 6 aqui. Não, nós estamos aqui. Mas no Japão, vocês estão entendendo? A palavra polarização, ela é muito antiga. E quando o Ricardo levantou a hipótese da palestra, eu amei. Porque nós estamos atravessando um período em que essa palavra está vindo muito à tona. Não é? Não é que seja uma palavra nova. Até porque ponto de vista sempre aconteceu. Não é isso? A ideia de estarmos aqui hoje não é falar sobre ponto de vista. É falar como encarar o ponto de vista. Eu acho que o objetivo de estarmos aqui reunidos é esse. Até porque falta pouco para Natal. Não é? Falta pouquinho. Quantos dias? 3 dias. O que você pediu de Natal? Você, o que pediu de Natal? Pai. O que você pediu de Natal? Saúde. Pediu de cafona, né? Paz, saúde. Pô, pede um negócio com você. O que pediu de Natal? Sabedoria. Cafona também. Você. Não, você não. Peraí. Você, o que pediu de Natal? Hein? Seu esposo está aí? Era a hora. O que você pediu de Natal? Hein? Todos? Sabe o que eu acho? Eu acho que vocês não estão entendendo. Pouco importa o que vocês pediram de Natal. O aniversário não é de vocês. Vocês estão entendendo a confusão que a gente faz? Olha bem, quando chega esse período, eu lembro que 3 caras foram visitar o grande rei. Não é? Eles tinham certeza que ele nasceria. Acompanharam a... Não ouviram. Estrela. Conhece, a estrela. Esse conhecimento hermético fechado, para aqueles 3 reis magos, não era tão fechado. Quando a gente, nesse período, sai de casa buscando a estrela, qual é que a gente busca? É da árvore no Barra Shopping, é da vitrine. Porque eles andaram horas, dias, meses no longo de um camelo, abandonando o conforto de suas casas, para buscar uma verdade. Independente da polarização de alguns, a verdade é una. O caminho para a verdade é do alto, mas ela é uma só. E é interessante que sempre quando eu ouço essa história, eu lembro quando eu era criança, Gaspar, Belchior, Baltazar, os 3 reis magos. Cada um leva um presente, quem sabe? Você. Mirra, incenso, ouro. Eu sempre achei assim, presente cafona também. O cara anda demais atrás de um nascimento de um grande rei. O Livro dos Espíritos, inclusive, na questão 625, diz o espírito mais perfeito que já encarnou na Terra. Como homem, deve seguir como guia e modelo. Eles sabiam disso. 3 médiuns.
e eles levam um incenso, mirra e um pouquinho de ouro. Eu tinha uma tia que me dava todo final de ano 3 cuequinhas, vinha num potinho transparente. Sabe aquela cuequinha, década de 80, né? 3 cuequinhas coloridas. Eu lembrava sempre dos 3 Reis Magos com seus presentes. Mas preste atenção. Maria teve seu filho num local fétido. Sim ou não? Ela não conseguia nem talvez segurar aquela criança, mas se tivesse um incenso ali, melhoraria. Sim ou não? Incenso. Segunda coisa. Maria, aquela noite, perdeu muito sangue. A mirra, ela é uma raiz com um processo cicatrizante. Qual foi o segundo presente? Terceira coisa. O grande vaidoso Herodes, o rei, polarizado numa ideia fixa, a palavra obsessão significa ideia fixa. Obsessor é quem tem uma ideia fixa. Em matar o novo rei, porque ele não queria discutir um assunto. Eu quero matar, eu não quero discutir. Ele dá uma ordem, matem todas as crianças. José era muito pobre, não é à toa que teve seu filho um filho. Mas se ele tivesse um pouquinho de ouro para fugir daquele local, ia ser excelente, não é? Qual é o terceiro presente? Será que a gente já não recebeu exatamente o que nós estamos precisando? Será que a gente não tem recebido exatamente o que estamos precisando nessa jornada? Porque a palavra reclamar é uma expressão que diz clamar novamente. Sabe por que você reclama? Você não é atendido. Sabe por que você não é atendido? Porque talvez o que você queira não é bom para você. Eu ouvi você dizer ainda há pouco, seja feita a vossa vontade, não é a nossa. É a dele. Para a gente começar o nosso assunto de hoje, eu quero tirar algumas confusões que nós costumamos fazer. Primeiro, vizinho de porta não é vizinho de mesa. Há um erro muito grande quando a gente acha que a porta está aberta para todos. Não. Não está. É por isso que há uma dicotomia de ideias. Eu tenho minha porta aberta a qualquer pessoa que queira entrar na minha casa, cear comigo. A qualquer pessoa que queira dividir o cardápio, ainda que ela escolha algo diferente. A minha porta está sempre aberta para gente assim. Mas a minha porta não está aberta para quem quer entrar em minha casa, arrancar a toalha da mesa, virar a mesa e cuspir nos pratos. E aí, nos dias atuais, há uma confusão dantesca acontecendo com muitas pessoas. Vocês já sabem onde eu vou, já? Vocês já sabem onde eu vou. Podemos começar? Preste atenção. O nosso mestre, uma ocasião, fazia o que eu estou fazendo aqui. Lógico, uma propriedade, um conhecimento infinitamente maior. E uma pessoa levantou o dedo e disse assim: Senhor, sua família, sua mãe, seus irmãos estão aí fora. Sabe o que Jesus fez? Diferente do que eu fiz agora, ele continuou falando. Mas o chato não desiste, né? Aquele cara, você quer dar uma palestra, o cara fica assim, ó. O chato não desiste. Aí, ele novamente, Senhor, sua mãe, seus irmãos, sua família estão aí fora. Jesus continua falando. Até que lá pela terceira vez a insistência
Jesus não responde a eles. Jesus olha para as pessoas que já tinham percebido e faz uma pergunta interessante. Ele diz assim: quem é minha mãe, meus irmãos? Quem é minha família? As pessoas não entendem. Vocês entenderam? Pois é. Porque a pergunta estranha é essa, né? Quem é minha família? Sabe qual é a resposta que Jesus dá? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é minha família. Vocês estão entendendo que nem todo vizinho de porta é vizinho de mesa? Porque a maior confusão que eu vejo quando a gente vai elencar o Evangelho são pessoas achando que Jesus era permissivo. Não, ele era inclusivo. Ele não era permissivo. Eu não vou dividir a mesa com alguém que não talvez queira pagar a conta, ainda usa os talheres para me causar mal. Vocês fazem isso? Há um erro enorme nas pessoas que dizem que Jesus era permissivo. Não. Nunca foi. Me presta o teu relógio. Você é? Pode ser rápido, não precisa demorar, não. Vai passando, vai passando. Eu vou devolver no final da palestra. Isso. Márcia, me presta o teu relógio. Isso. Márcia, minha aluna aqui. Deixa eu pegar uma tela. Eu fiz. Não, o martelo é para o celular. O martelo é para o celular. Olha bem. Esse relógio aqui há muito tempo, Márcia? É. Tá certo. São números, bolinhas, algarismos romanos. Números? Você errou. O mostrador interno, ele é redondo ou ovalado? Ele é quadrado. Qual é a cor do computador? Você errou. Ele é dourado. Delfina, posso? Melhor não, né? Aqui, segura aqui. As pessoas, quando eu convido para fazer o curso do Evangelho segundo o Espiritismo, sabe o que elas me dizem? Eu já fiz, eu conheço. Não, o Evangelho, eu conheço. Eu conheço Jesus. Nossa, conheço essa vida, 50 anos doutrina espírita. É por isso que estão fazendo uma confusão danada. Irmão, Jesus, ele andava com qualquer pessoa, mas ele não andava com qualquer um. Tenham cuidado com esse conceito. A partir do momento que você decide por uma ideia, você cria uma personalidade. Tem algum psicólogo aqui? Terapeuta? Levanta a mão, terapeuta. Personalidade, terapeuta. Não é isso? A partir do momento que você idealiza, você cria uma personalidade. Jesus, ele amava os fariseus. Mas ele andava com os fariseus? Que história é essa de escrever na rede social do nosso irmão Ricardo que Jesus abraçava todo mundo? Uma vez ele dá uma ordem para os 12. Sabe o que ele pede? Que os 12 vão pregar o Evangelho. Olha que coisa linda. Ele divide 6 duplas. Quem ficou com Judas, que bosta, né? 6 duplas. Mas Pedro também era brigão, não é? Tomé não acreditava em nada, André acreditava em tudo, Mateus era cobrador de imposto. Vocês estão entendendo que não tem ninguém perfeito? Não é o que se fala, é como se fala. Ele acolheu a todos. Todos que quiseram mudar o pensamento, mudar o proceder, mudar de ideia. Não é à toa que na parábola do filho pródigo, ele deixa claro sobre a reencarnação. A partir do momento que o filho que pede herança antecipada, gasta tudo, com mulheres, bebidas,
e depois de meses, anos, vê que está comendo pior do que os porcos na casa do pai dele comia, o que ele pede? Eu quero mudar o meu proceder. Eu quero pensar diferente. Eu cometi um erro. Eu quero retroagir. Eu quero voltar e resolver. Isso é reencarnação, é o que a gente faz num local que é quase um chiqueiro, chamado umbral. A parábola do filho pródigo é um conceito que todos nós atravessamos todas as vezes que desencarnamos. Quando a gente quer voltar para a casa do pai, a gente é recebido de braços abertos, mas tem que querer voltar. Tem que querer mudar. Ele, então, vai anunciar o evangelho e pede para que os 12 resolvam. Era um teste para os 12. Preste atenção no que ele fala. Olha aqui. Em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, verifiquem de quem nela diga e ficai ali até que vos retireis. E ao entrar na casa, saudai dizendo, a paz esteja nessa casa. Jesus está falando para eles entrarem em qualquer casa? Jesus está dizendo o seguinte, aceita qualquer um. Está dizendo isso? Se tudo é sintonia, se tudo é energia, você tem que ter cuidado com quem você está comungando as suas ideias e a tua companhia. E se aquela casa, na realidade, merecer, virá sobre ela a vossa paz. Se ela não merecer, tornará a vossa paz contigo. Acontecendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que você tem a dizer, sai daquela casa e bate o seu coração. Não escute. Que história é essa que nós temos que aturar todos os conceitos ideológicos, todas as ideias antagônicas? Desculpe, porque muitos são chamados, nem todos são escolhidos. Eu não estou entendendo. Porque eu ouvi e vi colocar na rede social do presidente da Casa Espírita que ele tinha que mudar o proceder, o pensamento, porque Jesus é amor. Espera aí, gente. E perguntou-lhe alguém, Senhor, são poucos então os que se salvam? O que Jesus diz para fazer? Se esforce. Porque muitos procurarão entrar pela porta estreita e não poderão. A porta estreita. A doutrina espírita, ela fala o tempo inteiro uma obra, uma reforma. Por que a gente vai tratar com tudo quanto é ideia? Meus irmãos, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus está sendo o tempo inteiro alguém que coloca um divisor de água, gente. Vocês vão ver mais para frente. Delfino, lê para mim em voz alta que está aqui. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Aqui, Alexandre, Jesus está falando para a gente amar todo mundo. Calma. Calma. Vamos devagar. Amar não é aceitar tudo. Aliás, onde tudo é aceito, desconfio que é a falta de amor. Vladimir Marcos. Você ama teu filho? Sim ou não? Você aceita tudo que ele faz? Vocês estão tirando o efeito pela causa. Hein? Cuidado. Ama teu filho, Alexandre? Ele pode fazer qualquer coisa. Vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. Presta atenção, vou repetir com calma. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. Sabe qual é o título? Amai os vossos inimigos. Mas presta atenção. Geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a essa circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo, leia em voz alta. A mesma ternura que se tem com o irmão ou um amigo. Vocês entenderam? A ternura pressupõe confiança. O que é confiança? Fé. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que a gente quer mal. Aí,
O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Que o presidente da Casa Espírita X é a favor que alguém se proteja na casa dele. Tem que ser. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, tem 1. Cuidado com a confusão mental. Dizendo-nos para oferecer uma face quando formos abatidos na outra, disse Jesus, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tenha reduzido ao orgulho. Mas não é que você dá a face para mim, filho. Isso é uma metáfora. Preste atenção. Quando Jesus diz a fé move montanhas, então eu vou ter uma fé da porra, o pão de açúcar vai vir pro recreio. É isso? Essa pedra cafona que tem aqui? Não. Porque se fosse isso, quando Jesus chega na sepultura de Lázaro, Jesus diz o seguinte, preste atenção. Removei a pedra. Jesus não tinha fé? Então como é que ele não consegue remover a pedra da sepultura de Lázaro, pede ajuda, e ele diz que com muita fé você move uma montanha? Não é a montanha física, gente. Jesus trabalhava com metáfora o tempo inteiro. Você não vai dar o pescoço ao assassino. Amar os inimigos, Evangelho segundo o Espiritismo. Não é ter por eles uma afeição que não é natural. Uma vez que o contato dos inimigos faz bater o coração de maneira inteiramente diferente, é bom amigo. Sim ou não? Claro. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. Não é você conviver com ele, amigo. É por isso que a gente precisa estudar. É perdoá-lo sem segunda intenção e sem impor condição, pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar o bem em vez do mal. É alegrar-nos em vez de ficar triste quando ele ganha na loto, na cena. Tá certo? É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É jogar fora, por atos e palavras, tudo que possa prejudicá-los. Estão entendendo ou não? É isso que é amar o inimigo. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal que vem, sem a intenção de humilhar. Todo aquele que assim fizer, cumpre a condição do mandamento. Amarem os vossos inimigos. Então, que história é essa? Que amar é aceitar tudo. A gente começa a entender que a polarização é algo absolutamente natural. Ora, todos temos inimigos, até Jesus esteve, que importa não ser inimigo de ninguém. Bezerra de Menezes entendeu o recado. Tudo bem? Aí eu declaro: um dono conhecido pelo seu discurso, sábio pelo seu... Eu tenho visto, com tudo isso, pessoas se arvorando em brigar, discutir, não é? Quando a época da discussão no Natal era passas, era tão bom, né? Hein? Por que é que você perde a sua paciência explicando o óbvio? Olha o que Pitágoras nos ensina. Eu estava conversando com o Ricardo. Há muitos anos eu disse para minhas filhas, eu tenho 2 filhas formadas já, e quando elas eram bem pequenas, elas foram estudar no colégio, e era um colégio com nível alto, e eu falei para elas assim: vocês estão aí para estudar, vocês não estão aí para competir com ninguém, até porque vocês são uma das mais pobres da escola. Já era logo assim que a gente funcionava, tá? E elas entenderam. E uma vez, uma delas chegou meio triste e falou: pai, eu falei, deixa eu explicar uma coisa, filha. A gente não
aceita uma crítica de quem a gente não pediria um conselho? Por que a gente está se arvorando tanto nessa área? Ó, eu devo discutir ou ser omisso? Você pode me fazer essa pergunta. Então eu vou discutir uma opinião. Você já entendeu que Jesus era inclusivo, mas ele não era permissivo. Mas não é o que se fala, é como se fala. O espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de tudo que foi causa voluntária. Por todo bem que havia podido fazer e não fez, e por todo mal que decorre de não haver feito bem. Livro dos Espíritos 975. Você vai ser omisso? O espírito não pode se manifestar. Oi? Você não conhece o espírito. O espírito ele não pode se... Como é que não pode se manifestar? Você não conhece, você tem que estudar a obra básica da doutrina espírita. Nós vamos ser responsabilizados não apenas pelo mal que causamos, mas pelo bem que deixamos de fazer, pela omissão. Parabéns, meu irmão. Você está se manifestando? O silêncio dos omissos é o combustível para a vilania dos canalhas. Tem alguma coisa errada com as pessoas que andam se omitindo e são espíritas. Cada indivíduo será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Livro dos Espíritos, questão 639. Quem mais adiante? Aqui, Ricardo. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto o outro. Questão 640. Ricardo, não basta que o homem não pratique o mal. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças. Porquanto o homem responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Como é que o espírita não pode se manifestar? Quem está dizendo isso para vocês? É alguém que está ganhando com silêncio. Eu. Questão 975. O espírito sofre por todo o mal que praticou, onde que foi causa voluntária, por todo o bem que houver podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorre de não haver feito bem. 975. Por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus é maior do que a dos bons? Olha a pergunta de Kardec. Vocês já repararam isso? Kardec diz o seguinte: por que no mundo, tão constantemente, tão pouco a pouco, a gente vê toda hora, que a influência dos maus sobrepuja os bons, é maior que a dos bons? Por quê? Sabe o que os espíritos responderam a Kardec? Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, audaciosos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, eles vão preponderar. Não dá para a gente ser omisso, não. Tem alguma coisa errada com isso. Quem está dizendo isso não é o Alexandre. Quem está dizendo isso é o doutrina espírita. Sêneca aturou um homem que era uma mala. Sabe quem? Você não vai adivinhar nunca. Quem sabe, ok. Mas quem não sabe, não adivinha. Imagina um cara mala, pesadíssimo. Vocês já ouviram falar em Nero? Foi patrão de Sêneca. Um dos maiores filósofos da antiguidade. Um dos que integra o estoicismo. Ricardo vai dar um curso sobre estoicismo aqui. Ano que vem, não é isso? Um dos maiores homens dentro do estoicismo. Sêneca diz assim: nada de glorioso pode resultar da falta de vontade de combater. Nossa! Você sabe que esse homem aturou? O homem que mais matou cristãos em seu reinado, Nero. O homem que incendiou Roma, Nero. Sêneca dizia: morrer bem significa escapar do perigo de viver mal. Sabe o que Jesus disse? Que o seu sim seja o seu sim, que o seu não seja o seu não. O que parte daí vem do maligno. Decide, irmão. Sabe o que ele falou? Quem coloca a mão na charrua, na enxada, e olha para trás,
não é digno de andar comigo. Você tem que decidir, irmão. Você não pode ser cristão quando te convém. Porque ele nunca se esquivou. Inclusive, ele morreu da maneira mais cruel depois do apedrejamento. Né? O apedrejamento é a maneira mais cruel que há, dizem os legistas. Porque ele nunca se esquivou. Brigar, Alexandre. Então a gente briga? Não. Não é o que se fala, é como se fala. É interessante que quando eu uso o prefixo de negação a, olha o que acontece. A nem certo, o que significa? Sem um incerto. Não é? Anormal é diferente do normal. Assimétrico é algo que não é simétrico. Então, o prefixo a, negação. Tudo bem? Mas veja bem, não brigar não é abrigar. Pois é, né? É que eu não tenho que fazer, eu fico pensando nessas coisas. Você está entendendo? A gente está fazendo uma confusão mental. Eu perguntei aqui, na hora que eu coloquei o pé aqui, o que você pediu de Natal? Um monte de gente disse isso. Meu aniversário é teu, pô. Como é que você vai ser omisso? Meu irmão, Jesus diz, seja manso como a pomba e prudente como a serpente. Você tem que ser prudente. Você não pode ser imprudente. Tomar uma decisão de qualquer jeito, de qualquer modo. Deixar a vida te levar, como o Zeca Pagodinho? Não. Você não vai brigar. Mas olha o que ele disse na frase talvez mais célebre da sua vinda. A cada um será dado conforme as suas obras. Meus irmãos, ser pacífico não é ser passivo. Jesus era pacífico. Ele era passivo? Ele cruzou os braços? Madre Teresa era pacífica. Ela era passiva? Não. Gandhi era pacífico. Ele era passivo? Meus irmãos, pouco tempo um amigo colocou isso aqui na minha rede social. Você e o seu Deus não abrigam a opinião dos outros? Dentro da polarização? Eu disse a ele o seguinte. Primeiro, o Deus é nosso. Eu ouvi vocês rezarem aqui o Pai Nosso. Como é que vocês começam o Pai Nosso? Se o Pai é nosso, o Deus é nosso. Sim ou não? O Pai é de todos. Segundo, que na própria oração do Pai Nosso, você diz assim, perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você está entendendo que há uma condição para você ser abrigado e perdoado? Ou tu não entendeu? Tu quer ser livrado do mal, amém. Você está doido para chegar no final, né? Doido. Não. Mas no meio da oração, Jesus te dá a regra áurea. Eu vou ser perdoado se há uma condição. Não é à toa que em Mateus ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois esses alcançarão misericórdia. Ele não está dizendo que todo mundo vai alcançar misericórdia. Aonde vocês tiraram isso? Se perdoar vossos inimigos, vosso Pai Celestial vos perdoará os nossos pecados. Mas se não perdoar, tampouco nosso Pai nos perdoará os nossos pecados. Alguma dúvida? Então eu não estou entendendo. Não dê pérola aos. Então, eu aceito a opinião, mas não vou brigar pelo óbvio. Você pode escrever para mim, falar comigo o que você quiser, mas eu não sou obrigado a nem responder. Jesus foi claro. Se você dá um tesouro a quem não vai dar valor àquilo, é perda de tempo, no mínimo. Perda de energia. Ricardo, lê para mim isso tudo. Não é possível convencer o crente de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências. Baseiam-se em uma profunda necessidade de acreditar. Sabe quem falou isso? Carl Sagan, um dos maiores cosmólogos do planeta. Né? A gente fala muito de Stephen Hawking, né? Mas Carl Sagan. Não adianta, mesmo com a máxima evidência, a pessoa não vai acreditar. Por quê? Carl Sagan diz. Ela se baseia não em evidência. Por isso, você não pode convencer um crente de coisa ruim. Ricardo, lê para mim outra frase.
O homem crente é necessariamente um homem dependente. Ele não pertence a si mesmo, mas ao autor da ideia que ele é. Ele é um servo. Jesus falou essas duas frases de uma outra maneira. Sabe qual foi? Quando um cego guia outro cego, ambos caem no abismo do barranco. Quem é que anda guiando a gente? É a nossa raiva no intuito de responder a alguém? Quem é que anda guiando o outro? Que não está enxergando e está crendo cegamente, esquecendo, não enxergando evidências. Você vai discutir com isso? Não. Você não vai brigar, nem abrigar. Vocês conhecem essa fábula? O burro e o tigre? Não? Quem conhece, levanta a mão. Só você? Vale a pena contar, então. Azar que eu já conheço. O burro pastando, o tigre chega e diz: que lindo dia. E o burro diz: amo essa relva. Azul, azul, azul. O tigre diz: relva azul? Você é louco? E o burro diz: claro que é azul. Os dois passam numa discussão 2 horas e 40 minutos. Até que eles vão ao rei dos animais. E o leão tem que decidir. O tigre, então, quando expõe, o leão diz: é lógico que a relva é azul e você, por punição, 1 ano de silêncio absoluto. O tigre se desespera. Fala: como assim? 1 ano de silêncio absoluto. Passam-se 12 meses. O tigre, triste, encontra naquela planície o leão com sua pedra, tomando sol. O tigre chega ali calado e o leão diz: bom dia, seu tigre. O tigre e o leão diz: pode responder. Já se passaram 12 meses. O leão, então, ouve do tigre: senhor, eu estou livre, então? Sim, observe comigo essa relva verde esplêndida. O tigre diz: mas, desculpe, o senhor me fez ficar calado durante 12 meses porque afirmou que a relva era azul, como burro. O leão diz: de forma alguma. Eu lhe fiz ficar calado por 12 meses por você, sendo um tigre, perder tempo numa discussão óbvia com um. Estão entendendo ou não? Nenhuma quantidade de evidência será persuadido o idiota. Mark Twain. Ele tem uma outra frase que eu amo. É mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. No curso Reencarnação, eu mostro isso aqui. E a gente vê isso, por exemplo, nas instituições religiosas. Me perdoe, mas é verdade. E aí? Irmãos, Jesus, numa parábola, conta que o mendigo esperava cair algumas migalhas na mesa de um rico. O nome do mendigo, Lázaro. Agora, celebramos o dia de São Lázaro. Jesus, na parábola, diz que o mendigo morre e vai ter ao seio de Abraão, vai ficar abraçado com Abraão, no mais alto do céu. O rico morre e é sepultado no inferno. Giná, inferno. E no padecimento, o rico olha para o alto, vê Abraão e Lázaro abraçados. O rico então suplica: pai Abraão, por favor, padeço muito nessas chamas. Peça para que Lázaro, preste atenção no detalhe, molhe a ponta do dedo na água e refresque meus lábios, pois sofro muito aqui. Jesus, na parábola, diz que Abraão responde assim: Lázaro na terra só teve sofrimento e dor. Por isso hoje ele está aqui e tu aí. De mais a mais, entre vocês, há um abismo. De maneira que os que estão aqui não podem passar para aí, nem os que estão aí passar para cá. Sabe o que Jesus está explicando? A diferença de sintonia, de vibração. É isso que a gente aprende na doutrina do Espírito, espiritualismo? Você não pode. Não. Jesus já está explicando isso há 2000 anos. Diferença de vibração. Aí, olha que interessante. O rico diz assim: então, pai Abraão, peça para que Lázaro vá à minha casa e avise, pois tenho 5 irmãos, para que eles não venham para cá.
Sabe o que Abraão responde, segundo Jesus na parábola? Teus irmãos têm Moisés e os profetas que os inspiram. Porque a gente quer um milagre, né? A gente quer que venha um espírito aqui e sacuda as pessoas para elas entenderem, para elas enxergarem. Então, ali as evidências. Aí o rico diz assim, não, pai Abraão, eles não vão ver. Mas se Lázaro for na minha casa, como espírito, eles acreditarão. Sabe como é que termina a parábola? Abraão diz, se eles não acreditam em Moisés e os profetas, tampouco acreditarão na presença de um espírito em vossa casa. Não adianta. Então, não discuta o óbvio. 1% controla o mundo, 3% são fantoches do sistema, 92% estão não vê. 92% dormem, 4% estão tentando acordar, 92%. Os 1% não querem que os 4% acordem, os 92%. A população geral não sabe o que está acontecendo, eles nem sequer sabem o que não sabem. A gente não precisa ir no livro antigo, histórico, de filosofia, não. Frase no Facebook. Isso é a maior verdade que acontece, meus irmãos. Aí, as pessoas estão o quê? A parábola do joio e do trigo é muito perfeita. O reino dos céus é como um homem que semeia a boa semente em seu campo, Ricardo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo foram até ele e disseram, Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio esse joio? Olha a parábola de Jesus. Olha a resposta. O inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele um. Deixa os dois se engalfinharem juntos, porque o mal vai acabar mostrando a prova que o bem tem que passar. Mas no momento oportuno, juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem o doce. Você está entendendo que há uma separação ali? E o mal se infiltra porque a gente dorme? A gente não pode aceitar o mal, não, meus irmãos. Duas palavras que as pessoas também confundem. Comum e normal. São duas coisas diferentes. O que a gente vê muitas vezes é comum, mas a gente não pode aceitar como uma normalidade. Ele amava os fariseus, mas não andava com os fariseus. John Piper diz, Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas. É isso que o amor faz. O amor é oposto à imaginação. Eu vou mostrar isso aqui para você. Tudo bem, Sorinha? Tá linda. Paulo dizia, mais companhias corrompem bons? Quem sabe? Costumes. Mais companhias corrompem bons costumes. Paulo matava cristãos, vocês sabem disso? Ele era um assassino de cristão. Quando ele conhece a verdade do Evangelho, ele diz, está tudo errado. Não tem problema nenhum você mudar de ideia, irmão. O problema é você continuar com uma companhia. Eu tinha uma ideia há uns anos atrás. Hoje eu tenho outra. Eu briguei por uma ideia durante muito tempo. Hoje, para mim, essa ideia é a pior. Essa é uma opinião, tá? Perdoa. É isso. Paulo tinha opinião. Paulo foi educado por Gamaliel. Era o pior do Sinédrio. Ele era um xiita. Tipo um Osama Bin Laden.
Qualquer um que levantasse a bandeira dos Estados Unidos, que era uma bandeira contra o Pentateuco de Moisés, os 5 livros de Moisés, né? Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, né? Qual é o outro? Êxodo, mais famoso ali. Então, Paulo odiava. Até que ele conhece e fala, gente, está tudo errado, eu vou mudar o caminho, o filho pode. Eu vou mudar a ideia. Sabe o que ocorre? É que muitas vezes, assim como Paulo, a gente precisa ficar cego para voltar a enxergar. Por isso que o joio cresce entre a gente, para a gente passar a enxergar. Mas tem muita gente que insiste. Em nosso lar, obra básica da doutrina, uma senhora diz, por caridade, por Jesus, deixa eu entrar, por favor. Eu sei que o curso da Umbanda já começou, mas você, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Ela queria entrar em nosso lar. Sabe quem estava na porta? Um guardião de nome Paulo. Aliás, o Paulo vai dar o curso, o Livro dos Espíritos, ano que vem. Aqui. Um guardião, um Exu. Só a gente lê a obra. E André Luiz diz, uma senhora abre a porta. Sabe o que o guardião disse? Não. Coitadinha, e ela invocando o nome de Maria Santíssima, Misericórdia, que Jesus é amor, que ali é no céu, que acolhia todo mundo. Sabe o que o guardião disse? Não. E André Luiz diz, mas peraí, o que está acontecendo? Eu aprendi tudo errado? O guardião, então, faz o que em apometria fez. Ó, cadê o Lúcio? Cadê o Lúcio? Olha fora. Olha lá, minha querida, as coisas do Lúcio. Ó, aqui, ó, o pulso, ó, apometria, ó. É igual o vovô faz. Vovô, quando faz isso, não tá chamando cachorro, não, tá, gente? Aqui, ó. É um pulso. Eleva o padrão vibratório de André Luiz, e André Luiz vê na senhora vários pontos pretos. Dezenas de pontos pretos. E André Luiz não entende, mas o que é aquilo? Sabe qual é a resposta? O número de crianças que essa senhora abortou. Está dado o recado? Você tem que escolher, irmão. De verdade. Você não pode ser cristão como te convém. Olha o que André Luiz ouve. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida em algum lugar pela bondade de Deus, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não me poderia haver nessas formas. Vocês estão entendendo? Não. Eu não quero junto de mim. Não pode. O mundo espiritual é assim. Você tem que olhar a evidência e mudar o teu padrão, irmão. Quem não pode atacar o argumento, ataca o argumentador. Eu já estou começando a me despedir na noite de hoje. E Paul Valery coloca essa ideia, não é, meu amigo? Quem não pode atacar o argumento, ataca o argumentador. É verdade. Já viram? Uma vez eu recebi assim: professor, você é espírita? Você pode ficar divulgando o erro dos outros? Você é espírita? E eu respondi: eu posso não, eu devo exatamente não estudar doutrina espírita. Não entendi. Eu falei, vamos estudar. É que você tem faltado a aula do Evangelho, segundo o Espiritismo. Vamos abrir o Evangelho? Lá, capítulo 10, item 21. Há casos em que seja útil descobrir, tirar o que cobre o mal alheio, divulgar o mal alheio? O que vocês acham? Sim ou não? A resposta é simples e direta. Essa questão é muito delicada, precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar a outros, é necessário definir o interesse do maior número ao de um só. Eu vou divulgar sim, até porque eu sou espírita. E outra coisa, eles continuam dizendo, conforme as circunstâncias de cá,
Desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um. Pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso é necessário balancear as vantagens e inconvenientes. Eu te respondi a essa dúvida que me perguntou se eu devia ficar divulgando determinadas coisas que têm acontecido. Não entendi que a rede social mudou de repente. Você está... É isso. O momento é esse. Se você não bater de frente com o diabo, é porque está caminhando na mesma direção que ele. Não tem outro jeito, irmão. Não há outro jeito. Você sabe o que significa diabo? Grego antigo, transediar, mediante, passar através de bons. Recusar, refutar, argumentar, entendido, como negador, caluniador, opositor, aquele que está em outra polaridade. Ah, tem mais. Agora, outra tradução que eu busquei. Diabolos, literalmente acusador, intrigante. Atacar, acusar falsamente, literalmente, lançar através, dia através, jogar, lançar. Sim, eu vou bater de frente com ele. Foi o que Jesus fez. Entendeu, irmão? Pois é. Para dar um beijo no coração de vocês, Deus está escrito aqui? Jesus é entusiasmo, mas nunca foi permitido. Ele impôs condições. Ele impôs condições claras. E disse que ele não vem fazer paz. Ele vem trazer espada. De hoje em diante, eu vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os de dentro de casa. Porque dentro da tua casa tem gente que vai ser permissivo. Não seja. O meu mestre, há 2.000 anos, você está pensando que eu vim trazer paz na terra. Porque eu não vou abrir mão do que é certo. E todo aquele que não andar com o que é certo, não vai estar comigo. E ele avisou, dentro da tua casa vai ter problema. E não é por causa da passas. O nosso irmão, uma vez foi questionado, aliás, o nosso mentor maior, maligna é essa geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Sabe o que os homens queriam? Que Jesus fizesse alguma coisa grandiosa para que eles acreditassem. Jonas foi a Nínive, uma região toda tomada pela corrupção, pela mentira, pelo roubo. E ele, que era um homem comum, um profeta comum, o que significa profeta? Médium. Obrigado, Evangelho. Médium. Ele convenceu o povo de Nínive. Jesus está dizendo, vocês querem que eu faça um milagre? O que eu estou mostrando a vocês já não é suficiente? Eu não vou fazer milagre nenhum a vocês. Não vou ver. E ele aqui diz que todos comentam sobre Salomão. E ele, que era maior que Salomão, não estava ouvindo o que ele estava dizendo. Vocês querem que eu faça um milagre? Não vou fazer, não. Não vou mesmo. Se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas qualquer um que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Não tem problema você voltar atrás, tá? Negue a si mesmo. Faça como a Paulo. Mude de ideia. Eu mudei. Defendi, durante anos, uma ideologia. Não dá mais. É isso. Quem quiser perder sua vida, vai. Quem quiser ganhar sua vida, vai perdê-la. Quem quer ganhar sua vida? Querer ter razão, sim. Sabe o que Juscelino, um político, nos ensinou? Eu não tenho nenhum problema em voltar atrás, porque eu não tenho compromisso com ele. Tem muita gente que tem compromisso com ele. Volta atrás. Quem quiser perder sua vida por minha causa vai ganhar. Mas quem quiser salvar sua vida vai perder.
Você vai continuar com a mesma ideia? Eu, Senhor, sementeei, mas dá licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tem em minha casa. Jesus diz, ninguém que bota a mão na enxada e olha para trás é digno de andar comigo. Você tem que escolher, irmão. Tá? Você tem que escolher. Como você viu, essa senhora escolheu mal. Independente de ela ter sido senhora, ela foi barrada. E você não vai atravessar a porta dele. Quando o jovem rico vai pedir a companhia de Jesus, Jesus impõe condição. Vai ler sobre a passagem do jovem rico. Quando aquele homem que sobe numa árvore, Zaqueu, Jesus impõe condição. Maria Madalena, ele impõe condição. A mulher samaritana, Jesus impôs condição. Os dois irmãos, João e Tiago, são levados pela mãe dele para andar com Jesus. Ela pede, Jesus impõe condição. Vocês estão dispostos a viver no meu pai? Você tem que mudar. O homem que escreve o evangelho mais lindo do mundo, Jesus impõe condição. E essa passagem é interessante, porque Levi, o cobrador de impostos, dizia, eu quero mudar contigo. Está disposto a mudar? Sim. Sabe o que os discípulos disseram? Não. Ele não. Mas por que não? Porque ele é cobrador de imposto. Jesus diz, é. Ele se vendeu para os romanos. Jesus diz, então é ele que eu quero. Mas como? Isso a gente não vai aceitar. Jesus diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus o aceitou, sim. Por quê? Porque ele quis mudar. Se não é isso. Aliás, ele mudou até o nome. De Levi, ele mudou o nome para Mateus. Que escreveu o evangelho mais lindo que nós temos. O nosso mestre, então, pergunta quem é minha família. Como eu falei no início do nosso encontro, a minha família, a família do Ricardo, são vocês. Por quê? Porque nós comungamos de uma ideia que é o bem geral. Tá certo? Fico muito feliz de ser recebido nessa família. Me queiram bem e tenham uma noite maravilhosa. Feliz Natal para vocês. Mais embasamento do que isso, não tem. Porque eu estava conversando com ele ainda há pouco, nos bastidores, né? Tem o make-off, sempre o make-off, né? Tem o make-off antes. Muitas coisas para a gente poder conversar, para quebrar uma caixa, a gente precisa ir na base. Não adianta você quebrar a caixa por cima. Tem que ir na base. E nada melhor do que a base do que a gente oferece nessa casa. Que é o quê? Conhecimento. Conhecimento que faz com que a gente comece a conversar sobre. Então, o dormindo que ele mostrou aqui é que realmente todos estão, a maioria está dormindo. E o que está dormindo está sendo levado. Eu não ir para qualquer lado, não importa que sentido da vida a gente esteja falando. Mas para qualquer lado da vida que eu escolha, e se eu não procurar conhecer, eu vou ir cego e vou cair no abismo sem ver. Eu tenho que procurar conhecer aquilo que eu vou opinar, aquilo que eu vou detalhar, aquilo que eu quero na minha vida. Não pode ser assim, não, vamos lá porque é legal. Isso aqui é assim. Não, mas por que assim? Porque falaram. Quem falou? Por que a gente não pergunta quem falou? E por que falou? Como falou? Quando falou? Por que a gente não se questiona, como Kardec sempre nos pediu e pede a sua lembrança infinita de questionar sempre? Por que a gente não se permite questionar? Por que a gente se permite a ser levado numa decisão polarizada, porque a polaridade existe nessa dimensão e não vai deixar de não existir. Masculino e feminino, sol e lua, trevas e luz, masculino e feminino e positivo e negativo, vai existir ao mundo de escolhas.
Mas realmente, o que você está escolhendo é algo que está dentro da sua verdade? A sua verdade é a sua ou é a do outro? A sua verdade é sua ou é de alguém que está influenciando? Desde quando você toma uma decisão baseada na sua verdade? Desde quando você se posiciona na vida baseado na sua verdade? A gente fala isso até um pouco indignado diante de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente está vivenciando. De ver famílias, irmãos, parentes e amigos se conflitando por falta de diálogo. E a polarização negativa ela se dá quando não tem diálogo. Por que não se tem diálogo? Porque não se estuda. Não se tem conhecimento. Se fica ignorante. A casca, todo mundo já foi no cinema. Já chegaram no final ali da pacote de pipoca, os viram os piruatos do hangar. Aquele mix da pipoca que se recusa a estourar. A vida, ela nos coloca numa panela de pressão com uma pipoca. E a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente se torna um piruá, ou a gente vira uma flor macia, branca e nutritiva, que vai dar alegria para muitas pessoas. Quem gosta de pipoca? E aí, qual é a decisão? Se tornar um piruá ou se tornar a pipoquinha, a alegria para os outros, a alegria para a sua vida? Então, como a Alexandre bem disse, vale a pena a gente tentar quebrar uma casca dura? Você tentou morder um piruá? O milho da pipoca que você posicionar? Quebrou o dente? Dentista adora. Adianta. Às vezes ficam lá tentando doutrinar. Pô, como ele falou, obsessor aquele que é fixa. Mas a gente fica tentando doutrinar. Mas quando a gente não consegue, eject, sabe o eject do piloto? Top Gun? Tem jeito. Então, é escolha. É escolha. Então, quando nós conversamos sobre essa palestra, a gente definiu esse tema por causa de tudo que nós estamos vivendo. Não para trazer ou para influenciar, não, para vocês terem dentro de vocês a capacidade de montar e desenvolver a sua verdade, mas não conduzida por mim. Por algo que seja aqui, como ele mostrou aqui agora, com base. Mas por que? Eu não sei. Mas por que você estou aqui? Eu não sei. Porque sempre foi assim. Aqui, ó, base cristã. Um cara que veio há mais de 2000 anos atrás para bater contra quem? Contra um sistema. Um sistema corrompido que tinha duas vertentes, saduceu e fariseu. E ele veio aqui para bater contra um sistema. Ele agradou todo mundo? Você vai agradar? Então, faça como ele fez. Você quer me seguir? Fica. Você quer me seguir? Você não quer me seguir? Tchau. Que viagem. Ele fez isso quando viu que o bicho pegava e falou, opa, vou para outro lugar. E naquele momento, quem mais precisou, e era um momento que às vezes a gente mais precisa para tomar uma decisão, a gente precisa levantar o que ele levantou? Chicote. Para quê? Para tirar do tempo aquilo que não presta. E muitas vezes a gente precisa levantar esse chicote aí dentro, aqui dentro de nós, para tirar todas essas ervas daninhas que estão plantadas aqui dentro. Tudo que não presta. E quando eu levanto esse chicote para fazer isso? Quando vem uma Ananias na nossa vida e fala assim, Jesus pediu para você agora enxergar. Aí sim que a gente consegue dar um salto.
e você mudar uma opinião por qualquer área da sua vida, isso é o que mais o nosso patrão fez. Seguindo a linha de Pereira Dávila, que é a palavra que começa com H, humildade, para poder reconhecer algo novo e fazer o que é a mudança. Então, eu queria agradecer, né, só esse fechamento aqui, para que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. É um momento que a gente não vai ser um momento fácil, independente do que vai acontecer, ou que não vai acontecer, ou que vai acontecer, ou que já está acontecendo. Mas a mensagem que já não chegou aqui na casa, que não vai ser, vão ser tempos difíceis, que vai parecer que realmente, né, o livro estava falando do grosso, vão ser tempos difíceis, que vai parecer de muita resignificação, de muito entendimento, de onde essa própria no tema da palestra, os dispostos se atraem, o diálogo, mas tem que ter busca, tem que ter conhecimento. Deixa o Ananias entrar na sua vida, tirar as vendas do seu rosto. Deixa o conhecimento entrar, tem a base para conversar, tem a base para escolher. Para que a gente entre nesse novo ano com um discernimento daquilo que a gente precisa. Então, eu acredito num mundo melhor. Acredito num Brasil, coração do mundo. Eu acredito. Acredito no amor, acredito na família, acredito nos valores desse filho que nos deixou. E eu acho que está em posição de acreditar. Não devemos esquecer, porque tem muita gente que esqueceu. Que ele deixou para a posteridade. Será que a gente decide pensando na posteridade? Filhos, netos, bisnetos, quebrou o sistema. Divisor de águas. Você quer ser o divisor de águas da sua vida? Você quer ser o governante da sua vida? Por isso que eu vi essa camisa aqui, ó. Lê para mim. Lê para mim. Eu sou o senhor do meu destino, capitão da minha alma. Que vocês sejam o capitão da alma de vocês. Gratidão. E vamos dar uma salva para São Francisco de Assis. Salve São Francisco de Assis. Salve o patrão dessa casa. Salve! E essa vida que fazem parte, fazem que tudo acontecer. Por falar em agradecimento, teve um making-off, como ele falou, mas que ele não participou do making-off. Eu difícil mesmo, porque depois de 2 baluartes, uma imagem de Jesus aqui na casa, a revisão dos outros, né? Nossos 2 baluartes aqui do céu. E hoje, né? Poder cruzar algumas palavras e uma paz de imensa profunda e verdadeira. Então, quero agradecer, tá? E minha maneira de agradecer a um que ela merece. Meu Deus do céu. Mas como aí, pessoas? Ele não sai da dieta, nunca hoje e aqui como representante, né, muita gente aqui não é da turma da 1 e 2, né, tivemos um ciclo no ano de 2021, e nesse ano, 2022, terminamos, né, o segundo ano de Umbanda, o nosso mestre,
nós terminamos a nossa turma, temos uma homenagem. Claro que é uma representação muito simbólica, mas assim, feita com amor, com profundo desejo, que você receba todo esse carinho, toda essa atenção, todo o nosso agradecimento. Tá? As frescuras que estão aqui na caixa é a figura da mamãe que faz, né? Então, é assim. Chora por isso, tem que chorar. História é contada pelo exemplo que nos dá todos os dias. Em casa, querido, agradecemos ao mestre por esses 2 anos de teoria e vivência urbana dedicada à nossa evolução. Seu excelso conhecimento aliado ao seu entusiasmo e compartilhar ensinamentos, juntamente com seu comprometimento com o sagrado, fez toda a diferença em nosso desenvolvimento espiritual. Ademais, agradecemos ao estimado amigo e irmão por todo carinho, por tanto carinho e paciência com o nosso anseio no decorrer desses anos, denotando para nós que seu propósito de vida se equivale a de um ano, cuja missão principal é transmitir a palavra divina e nos proteger, orientando o caminho a seguir. Existem os que aqui vêm para cumprir esses resgates. Você, Ricardo, que vem para essa linda missão de mestre amigo. Parabéns pelo sentido que deu a sua e as nossas vidas. Desejamos sinceramente que continue em constante expansão, sempre rumo à prosperidade. Beijos e abraços fraternos dessa turma Raiz de Umbanda, ano 2001. Olhos, vamos tentar visualizar em nós aquela roupa franciscana, vamos tentar visualizar ela materializada nos nossos pés, aquele cordão com os 3 nós na nossa cintura. Mentalizar nesse instante, acima de nós, a imagem do nosso Mestre Jesus, e numa só voz, em 3, a gente cantar junto a oração de São Francisco. 1, 2, 3. Fazei instrumento de vossa onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para
oração mais dual que existe. Dentro dessa oração, a gente tem que fazer escolhas. Então, convido a todos para a nossa.